Olá, olá, meus alunos. Estamos começando mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. E na aula de hoje continuaremos a nossa jornada pelo direito contratual. Exatamente. Seguimos aqui os trabalhos falando sobre a teoria geral dos contratos, um tema realmente extenso, não à toa. Estamos na décima parte, mais um tema muito importante para concursos públicos. Por isso, sendo ele um tema muito teórico, é importante que façamos essa divisão organizada, didática, para compreender tema a tema, resolvendo questões e assim auxiliar efetivamente nos seus estudos preparatórios para concurso, ok? Chegamos na nossa décima aula, décima parte dos estudos da teoria geral dos concursos e nesta aula, especialmente, trabalharemos um tema extremamente relevante, nesta e na próxima aula. Estou falando dos vícios redibitórios e da evicção. Tudo que nós vimos até agora tem a sua importância, é evidente. Nós não perderíamos tempo trabalhando aquilo que é quase improvável de cair na sua prova. Tudo que nós trabalhamos tem a sua importância, desde a parte principiológica, de classificação, de formação dos contratos, mas o que nós vamos ver nesta e na próxima aula, sem dúvidas, é o ponto de destaque dentro da teoria geral dos contratos. Vício redibitório e evicção. Dois temas muito cobrados em concurso público. Eu até te desafio a acessar esses sites de questões e fazer uma busca rápida ali por direito civil, contratos, evicção e vício redibitório, e você facilmente notará quantidade de questões envolvendo os temas. Ok? Então, bastante atenção no que nós vamos trabalhar nessas duas aulas, desde conceito, requisitos, efeitos, distinções. Muita atenção, porque se no seu edital cobra contratos, é muito provável de cair na sua prova vício redibitório ou evicção. Ok? Então, vamos lá. Na nossa primeira aula, falaremos especificamente sobre os vícios redibitórios. Você sabe o que é vício redibitório? Você sabe o que é um vício redibitório? Então, tome nota. Vício redibitório é um defeito material, oculto, em determinada coisa que foi adquirida por contrato em regra comutativo. O vício redibitório é um defeito material, porque ele atinge a estrutura da coisa. Que coisa? Aquela que foi adquirida por contrato em regra comutativo. Note só o que colaciono aí no seu material, aqui no nosso slide. Vício redibitório é o defeito oculto. Dois pontos que você precisa guardar. Trata-se de um defeito material, portanto, estrutural, sobre a coisa. Defeito estrutural. Professor, isso é importante? Sim, é importante, porque aqui está o ponto distintivo entre vício redibitório e evicção. Pois, quando falarmos sobre evicção, também a identificarei como um vício, mas um vício sobre o direito que se está transmitindo por via de contrato. Direito de propriedade, direito de posse. No caso específico do vício redibitório, o defeito é material. Portanto, é um defeito na estrutura da coisa que a inutiliza ou que lhe diminui significativamente o valor. E este defeito, aqui no direito civil material,
há de ser oculto. Há de ser oculto. Digo aqui no direito material, pois vocês, quando estudam direito do consumidor, né, com o meu grande amigo professor Silvio Soares, quando vocês estudam direito do consumidor, vocês falam lá sobre vício do produto, e neste contexto das relações consumeristas, aprendem que a garantia cobre inclusive vícios aparentes. Inclusive vícios aparentes. 30, 90 dias são as garantias. A contar da aquisição do bem ou da sua descoberta. Se o defeito era aparente ou se ele era de difícil identificação. Agora, no direito civil material, relações, portanto, em regra paritárias, o vício sobre o qual trabalharemos tem que ser oculto. Então, quando falamos em vício redibitório grave, trata-se de um defeito material, portanto, na estrutura da coisa, oculto, que a inutiliza ou diminui o seu valor da coisa, que foi adquirida por via de um contrato, em regra, comutativo. Lembra-se? Contrato comutativo é aquele em que as prestações de ambas as partes são absolutamente determinadas, portanto, existe uma grande margem de certeza, dando assim segurança aos contratantes, porque eles podem antever as vantagens e desvantagens decorrentes do contrato. Tá? Em regra, vício redibitório, nós só falamos em vício redibitório no contexto dos contratos comutativos. Só que, mais uma vez, em regra, porque já apresentarei para os senhores uma exceção advinda da jurisprudência que estende este regramento a contratos aleatórios. Mas isso, daqui a pouco, falaremos. Ok? Vício redibitório, portanto, o que nós acabamos de falar. Agora, eu preciso entender que o que o Código Civil nos traz é uma responsabilidade decorrente do vício redibitório. O vício redibitório é o defeito material, oculto, que inutiliza a coisa para o fim a que se destina ou lhe diminui o valor. Coisa esta adquirida em regra por contrato comutativo. Quando o legislador trabalha o tema, na verdade, o que ele determina é uma responsabilidade. Diz-nos o legislador que, em regra, o alienante do bem responde por eventuais vícios redibitórios. Portanto, o legislador nos traz expressamente no Código Civil uma garantia. Uma garantia para o adquirente. Por isso, afirmo aqui no slide que a responsabilidade por vício redibitório é uma garantia implícita e imposta ao alienante. É uma garantia do adquirente do bem, implícita ao contrato e imposta ao alienante. O alienante, em regra, responde por eventuais vícios estruturais na coisa que está transmitindo. Esta é uma garantia para aquele que adquire. Para aquele que adquire. Entenda o seguinte, na próxima aula nós vamos falar sobre evicção. E a responsabilidade por evicção também é uma garantia implícita e imposta ao alienante de determinada coisa. Tanto a responsabilidade pelo vício redibitório, quanto a responsabilidade pela evicção, são garantias implícitas, porque não precisam ser expressamente previstas no contrato.
São cláusulas gerais, garantias ex lege e impostas por lei àquele que aliena determinado bem. No caso do vício redibitório, uma garantia que protege o adquirente de eventuais defeitos materiais. E já na evicção, uma garantia que protege o adquirente de eventuais defeitos de direito. Vício redibitório, defeito material. Evicção, defeito jurídico. A responsabilidade, tanto pelo vício redibitório quanto pela evicção, portanto, garantias. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou do professor Stanley? Digo para vocês, sem medo de ser feliz, que o professor Stanley é um dos melhores professores de Direito e Processo Civil do Brasil. Ele é uma estrela em ascensão, com certeza, professor Stanley, aqui da Lá Concurso. Eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui da Lá Concursos, nós temos o Stanley como nosso parceiro, nosso professor, nosso amigo da nossa casa aqui da Lá Concurso. E ele preparou um super curso de Direito Civil, né? Então, o professor Stanley é o nosso professor aqui de Direito Civil e nós estamos montando uma isolada com todas as aulas de Direito Civil constante no site para a galera. Quanto custa, professor? Você não vai nem acreditar. Olha só, 10 parcelas, tá? 10 parcelas de R$ 9,00, ou seja, R$ 90,00 você vai ter direito à isolada do professor Stanley aqui da Lá Concurso. Professor, o que tem nesse módulo, né? Nós temos a parte geral e nós temos também a parte específica, né? A parte geral das pessoas, dos bens ali, dos fatos jurídicos, né? É a parte geral do Código Civil, gravado por Stanley, e a parte especial, claro, não são todos os módulos, mas lá nós temos lá o direito das obrigações, nós temos das obrigações, temos contratos, parte geral, direito das coisas. E o professor Stanley tem uma agenda de gravação conosco aqui da Lá Concursos, semanalmente, durante 90 dias. Olha só, papo reto com vocês, durante 90 dias você vai ter direito a todas as atualizações no site. E além disso, você pode assistir às aulas quantas vezes quiser e na hora que desejar. Eu, professor Luiz, eu sou até suspeito de falar desse profissional maravilhoso que é o professor Stanley, mas eu digo para vocês que quem estuda com Stanley fica fã do direito civil e do processo civil. Essa isolada é de direito civil. Nós estamos preparando a isolada do professor Stanley também de processo civil. Tá certo, meus amigos? Então, um forte abraço, eu espero vocês aqui na Lá Concursos. Fui, tchau. Clique lá